Deus entra com providência nas nossas vidas, em nossa vida. É impressionante o agir de Deus e o manifestar da sua presença é tão grandioso, glorioso, e da forma que Ele provê na nossa vida, que a cada dia vem nos surpreendendo. Mediante a tudo isso que está acontecendo no mundo do lado de fora da sua casa, e nós estamos ouvindo rumores, notícias, muitas das vezes, muitas dessas notícias é tão negativas, são tão pesadas, sabe muitas das vezes para onde correr. Mas Deus está nos revelando através dessa palavra, da sua providência, que nós não venhamos esquecer que Ele é um Deus provedor, aleluia. Deus entra com providência hoje, agora, na sua vida, na sua casa, no meio da sua família, em nome de Jesus. Talvez seja um momento especialmente difícil. Disso nós não podemos ter dúvida nenhuma. Está aí, está claro, está visível a cada um de nós. Vivemos um momento muito difícil. Muitas pessoas ao nosso redor, ao nosso derredor, estão vivendo momentos desesperadores. Muitas pessoas com medo, muitas pessoas entristecidas. Um momento onde a crise tem sido citada em muitas conversas nossas pelas redes sociais, pelo grupo do WhatsApp, pelo nosso Instagram, Twitter, muitas conversas. A maioria dessas conversas é justamente isso. Essas conversas são citadas justamente essa crise mundial que nós estamos vivendo e contemplando. Crise financeira, social, crise nos relacionamentos, crise na saúde física, na saúde emocional. Toda pessoa, escute o que eu estou falando para você neste momento, toda pessoa em sua caminhada por esta terra, uma hora ela vai se deparar com algum tipo de dificuldade. E esse é um momento onde nós estamos enfrentando uma grande dificuldade aos nossos olhos naturais. Mas para aquele que crê, sabe que Deus está no controle de tudo. E essas tempestades, essa dificuldade, essa barreira, nós sabemos que isso tudo vai passar para a honra e glória do nosso Senhor. Ele vai se revelar em meio a todo esse turbilhão que veio contra a terra, contra uma hora como hoje. Todos nós estamos nos deparando com essa dificuldade. Nenhum de nós está isento disso, sendo cristão ou não cristão. Eu quero compartilhar com vocês uma leitura muito reveladora da Sagrada Escritura, que se encontra em 2 Reis 6, verso 1 até o 7. Escute, diz assim a palavra do Senhor. Eliseu dirigia um grupo de profetas. Um dia eles lhe pediram: o lugar onde moramos com você é muito pequeno. Dê licença para irmos até o Rio Jordão a fim de cortar algumas árvores. Com elas construiremos uma casa para a gente morar. Escute bem. Eliseu diz: podem ir. Eliseu respondeu a eles: podem ir, vão. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles. Olha só a importância de nós termos do nosso lado um homem de Deus, uma mulher de Deus compromissada com a palavra de Deus, homens de oração, mulheres de oração, temente a Deus, que tenham tremor da grandeza de Deus na sua vida. Um dos profetas, ele insistiu
insistiu que Eliseu fosse com eles. Eliseu aceitou. Eliseu imediatamente aceitou o convite. E eles saíram juntos. Quando eles chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Eles começaram a trabalhar, a construir. Um deles estava cortando uma árvore, quando, de repente, o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. É esse ponto que eu quero estar aqui, junto com vocês, meditando nesta palavra. Um deles estava cortando uma árvore, quando, de repente, o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. Ele ficou desesperado. Imediatamente bateu nele um medo, uma preocupação. As palavras dele foi essa: o que vou fazer, Senhor? Ele gritou isso a Eliseu. Ele disse: Eliseu, o que eu vou fazer? Ele ficou desesperado. Por quê? O machado não era dele, o machado era emprestado. Aí Eliseu, como homem de Deus, calmamente, tranquilizando ele, orientando ele, perguntou: aonde foi que o machado caiu? Me leve até lá. O homem mostrou o lugar a Eliseu. Então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado boiar. Aleluia! E ele disse ao moço: pegue-o, pegue o machado. E o homem esticou o braço e o pegou. Que alegria no coração deste homem. Em alguns momentos ele estava entristecido, ele estava com medo, ele estava preocupado, ele estava desesperado por ter perdido um machado que não era dele, porque ele teria que devolver. E algumas horas, alguns segundos ali, o que acontece? A provisão de Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Aos olhos deles, Deus proveu que aquele machado flutuasse novamente e aquele homem pudesse pegar o machado de volta. Ele esticou o braço e pegou de volta aquilo que ele havia perdido. Escute, preste muita atenção. Quando buscamos crescimento espiritual, Deus entra com providências. É muito importante nós buscarmos Deus, estarmos próximos de Deus. Os homens e mulheres, os antepassados, aqueles que estão aqui citados nas Sagradas Escrituras, eles tiveram experiências com Deus extraordinárias. Por quê? Eles buscavam esse crescimento espiritual todos os dias para suas vidas. É impossível você ver as maravilhas de Deus. É impossível você ver, contemplar, aleluia, a provisão de Deus na sua vida se você estiver distante dele. É impossível. A palavra de Deus mostra que no lugar onde estamos inseridos, independente da circunstância, eu quero te dizer, o Senhor pode fazer com que a vontade dele se estabeleça em nossas vidas. Essa é uma história que mostra a providência divina em meio às adversidades e tristeza. Aleluia! Essa história mostra a nós agora, a cada um de nós, a providência divina de Deus em meio, aleluia, às preocupações, em meio à tristeza. Deus, ele vem prover algo sobrenatural e ele faz acontecer nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. A provisão que Deus tem para a nossa vida é multiplicada. Aleluia! Ele é quem abre portas. Escute,
É Deus que abre portas a fim de suprir a nossa necessidade. A provisão que Deus tem para a nossa vida, ela é multiplicada. Ele é quem abre portas a fim de suprir a nossa necessidade. Precisamos nos manter firmes. Aleluia. Você precisa se manter firme no Senhor e confiar que Ele está provendo na sua vida, louvado seja Deus, que Ele está provendo em meio a esse caos, e isso vai passar, aleluia, já está passando. Precisamos nos manter firmes em Deus, independente da circunstância. O nosso coração deve confiar que aquele que tem a promessa é fiel e justo para cumprir em nossa vida a sua provisão. Então, por isso eu te digo neste momento, se aproxime de Deus, não te afaste de Deus, não perca a sua fé por nada nesse mundo, por nada, vai passar. Não pare, não desista, prossiga no Senhor, aleluia, que grande será a provisão de Deus na sua vida, na sua casa. Nós entendemos uma coisa, é muito importante a gente entender que precisamos ter do nosso lado pessoas, louvado seja o Senhor, de oração, pessoas comprometidas com Deus, pessoas comprometidas com a palavra. Chega de achismo. É impressionante, nós observamos que muitos cristãos, muitos homens e mulheres de Deus, entre aspas, dão mais ouvido para as pessoas do mundo do que aquelas que estão ali orando por elas. Não tem comprometimento nenhum com Deus, que não é fiel a Deus, elas dão mais ouvido dessas pessoas do que um homem de Deus e uma mulher de Deus. Este homem, ele perdeu o machado, mas estava do lado dele um profeta. Aleluia! Imediatamente o profeta clama a Deus e um machado ele flutua novamente. Eliseu diz para o homem: pegue o machado. E o homem esticou o braço, louvado seja o Senhor, e o pegou. Olha a provisão de Deus. Isso não poderia acontecer. Mas o agir de Deus foi tamanho, foi grandioso naquele momento, porque tinha um homem de Deus naquele local, tinha um profeta de Deus naquele local. E Deus honrou o profeta. E o machado flutua. Louvado seja o Senhor. Com quais providências, eu faço uma pergunta para vocês, com quais providências Deus entrou nessa história? Quando buscamos crescimento espiritual, escute o que eu estou dizendo para você, quando buscamos crescimento espiritual, Ele nos faz ver que é preciso expandir. É muito importante nós buscarmos crescimento espiritual. É muito importante para nós vermos o agir de Deus, as maravilhas dele nas nossas vidas. Nós precisamos buscar o crescimento espiritual como pastora, através da palavra, aleluia, através da oração, através da consagração, louvado seja Deus. Não nos afastarmos da presença dele. O cristão e a igreja que estão buscando crescimento espiritual sentem que não deve nem pode se acomodar. Jamais. Pois o nosso espaço sempre será pequeno. Aleluia. A Bíblia nos ensina, escute, a Bíblia nos ensina em Isaías 54, 2, 3, amplia o lugar da tua tenda, estenda-se as cortinas das tuas habitações, alonga tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, aleluia.
Não só você será alcançado, mas a palavra está dizendo para mim e para você, aleluia, quem tiver à nossa direita e quem tiver à nossa esquerda vai sentir as bênçãos, vai também usufruir das bênçãos de Deus, porque elas vão transbordar nas nossas vidas. Quando buscamos crescimento espiritual, Ele dá a direção. Quando nós buscamos crescimento espiritual, Deus nos dá a direção. Alguns cristãos pensam, algumas pessoas pensam que hoje em dia Deus não dá mais a direção. Gente, que isso? Algumas pessoas pensam assim, que Deus não dá mais a direção. Algumas pessoas, em particular da própria igreja, ou outras que se titulam cristã, elas já foram tão atacadas pelo mundo que o pensamento dela é que Deus não dá mais a direção, que Ele não mais nos diz o que devemos fazer e o que deve ser feito. Ei, o nosso Deus continua sendo o mesmo. Quantos de nós não estão enganados, achando que devem trilhar caminhos próprios? Quantos de nós estão agindo assim, sem depender exclusivamente de Deus, tornando-se autossuficientes profissionalmente e acabam se esquecendo o que a Bíblia diz? Escute esses versículos que eu vou ler para vocês, que eu acho que muitos de nós estão esquecendo. Em João 3,27 diz assim: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Olha o que diz em Tiago 1,17: tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Vocês estão entendendo? Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus. Tudo que é bom e tudo que é perfeito. Não vá em lugar errado, não busque em lugares errados. Busque em Deus, porque do céu é dele que vem a perfeição. Aleluia! Louvado seja o Senhor. É dele que vem tudo que é perfeito, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Vocês estão entendendo? Ele não muda, ele continua sendo o mesmo. Louvado seja o Senhor. Quando buscamos crescimento, Ele prepara um instrutor. Aleluia. Moisés instruiu Josué. Elias instruiu Eliseu. Paulo instruiu Timóteo. E Jesus instruiu os discípulos. Por isso que é muito importante nós termos do nosso lado homens de Deus de verdade, mulheres de Deus de verdade, comprometidos com a palavra, que temam essa palavra e que vivam essa palavra. Aleluia. Quando buscamos crescimento espiritual, ele nos leva à dimensão dos milagres. Foi o que aconteceu nessa ocasião. O machado flutuou aos olhos dos homens. Um grande milagre aconteceu. Quando eu e você buscarmos o crescimento espiritual, o nosso Deus, o nosso Senhor nos levará a dimensões dos milagres. Você vai ver, você vai contemplar o milagre na sua vida, em nome de Jesus. Para um aprendiz de profeta, olha, escute só, para um aprendiz de profeta que derrubou o ferro
que derrubou o machado na água. Ali, para ele, era o fim de seu ministério profético. Acabou. Ele perdeu. Ele deixou cair. Ali era o fim de seu ministério profético. Entretanto, para Deus, ali começava uma vida de milagre. Aleluia. Ali começava uma vida de milagre. O ponto final do homem, escute, o ponto final do homem é o ponto de partida de Deus. Quando dizem que não, quando dizem que não vai dar certo, quando dizem que não tem jeito, quando dizem que não há solução, quando o homem põe ali, quando o homem diz assim que é um ponto final, acabou. É justamente nesse ponto final que nós mesmos estipulamos. É justamente nesse ponto final que é o ponto de partida de Deus. É aí que acontecem as maravilhas, é aí que acontecem os milagres de Deus. Amém? Eu quero finalizar, louvado seja Deus, com essa frase. Com essa frase. Que você ponha no status do seu WhatsApp, que você compartilhe no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Twitter, essa pequena frase que diz assim: o ponto final do homem é o ponto de partida de Deus, aleluia. O ponto final do homem é o ponto de partida de Deus. Se buscarmos crescimento espiritual, Deus mostrará que é preciso expandir, pois o espaço é pequeno. Ele nos dará a direção do que deve ser feito. Escute, e se isso não bastasse, Ele nos preparará um instrutor e nos levará a uma vida onde milagres acontecem. Deus, Ele sempre vai colocar em nossas vidas pessoas para estar nos orientando, nos ajudando e orando junto conosco. Orando junto conosco. Aleluia. Nos dando a mão no momento que a gente mais precisa. Está lá a pessoa junto conosco, orando, intercedendo, buscando, nos ajudando. Ele sempre nos preparará um instrutor e nos levará a uma vida onde milagres acontecem. Você pode também se posicionar agora diante de Deus. O nosso Deus, Ele se posiciona nas nossas vidas todos os dias. Ele faz maravilha, Ele faz milagre, Ele faz as portas se abrir, Ele faz o milagre acontecer. Mas agora, nesse momento, você também pode se posicionar no dia de hoje e decidir fazer parte da família de Jesus. Jesus te chama. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer restaurar a tua família, quer restaurar a tua casa. Aleluia. Ele quer. Hoje você precisa tomar essa decisão de fazer parte da família de Jesus. Como? Lhe aceitando, lhe confessando como Senhor e Salvador. Aí é onde você está. Aí é onde você está. Neste local mesmo. Abre o teu coração, fala com Deus: Senhor, me perdoa. Guia meu caminho, perdoa meus pecados. Transforma a minha vida. Eu não quero mais viver desse jeito. O nosso Senhor é o remidor. Ele é o remidor por excelência, que pode mudar a tua história, que pode mudar a tua vida. Basta você querer. Fala com Deus. Fala com Deus. Ora, abre teu coração. Em nome de Jesus. Eu não estaria aqui ministrando essa palavra se eu não tivesse certeza do que Deus pode fazer, do que Ele pode realizar na nossa vida. Eu não estaria aqui ministrando essa palavra para você. Eu não estaria aqui. E Ele pode. Ele é um Deus provedor.
Ele é um Deus que faz milagres. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Confesse Ele neste momento. Aceite-o. Convide Ele para morar no teu coração, para entrar no teu coração. Abra a porta do teu coração para Jesus. Abra a porta da tua casa. Ele quer te usar lá na sua casa. Ele quer alcançar os teus através da sua vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe suas vidas. Em nome de Jesus. Você que ficou comigo até aqui, até agora nesta live. Eu tenho certeza que essa palavra, ela foi profundamente impactante no teu coração, assim como foi no meu coração. Assim como foi no meu coração. Aleluia. O nosso Deus, Ele entra hoje com providência na tua vida. Ele entra hoje, agora, com providência na tua casa. Em nome de Jesus.